Aleluia. Quero orar ainda com você. Senhor, nós queremos nesse momento ainda te pedir que tu possas, Senhor Jesus, trazer cativo mente e coração nesse momento, sobre cada lar, sobre cada casa, sobre cada compartimento da casa, Senhor, sobre cada, meu Pai, sobre cada sofá, sobre cada quarto, sobre cada aparelho de televisão, de celular, que nada possa vir, ó Deus, a dispersar agora, Deus, a atenção, traga cativo mente e coração, ó Deus, a cada pessoa que nesse momento está conectada conosco, Senhor. Conecte as famílias, que nesse momento, ó Deus, o culto possa ser feito, ó Deus, nas salas, nos quartos, nos ambientes, ó Deus, e que ninguém possa, Senhor Deus, ser roubado nesse tempo, Pai, para que a Tua palavra, ela possa fluir e encontrar repouso nos corações e fazer, ó Deus, aquilo a quem ela, ó Deus, está destinada a fazer, Pai. No nome de Jesus, Espírito Santo, que tu tenha liberdade sobre cada lar conectado a nós nesse momento. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Queria que você pudesse lá abrir, né? Os meninos vão estar colocando aí na tela. Vamos ler rapidinho esse texto. É importante que a gente leia para que você possa captar todo o entendimento de tudo aquilo que nós iremos estar ministrando hoje sobre a sua vida, tá bom? 2 Samuel, a partir do capítulo 6, a partir do verso 6, ok? 2 Samuel, capítulo 6, a partir do verso 6. Amém. Glória a Deus. Vamos lá então, acompanha comigo aí onde você está. Vamos lá, diz o seguinte: quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e depois o feriu ali, por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez-Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Há um texto que dizia: o Senhor prosperou a Obed-edom, a sua casa e tudo o que ele tinha. Há várias versões que falam sobre prosperou a casa de Obed-edom. Tanto em Samuel como também em Crônicas fala sobre isso, né? Então, deixa eu só lembrar você esse episódio. Davi tinha sido já ungido rei, tanto em Judá como em Israel. Havia um clima de festividade muito grande, de alegria, pelo reconhecimento do reinado de Davi, né? Tanto em Judá como em Israel, e também por ele ter deixado, né, de ser perseguido. Saul já não era mais vivo, e de fato Davi iria reinar sobre todo Israel, e por isso ele desejou no seu coração trazer a arca do Senhor para a cidade do grande rei, para Jerusalém, né? A arca, ela havia sido conquistada pelos filisteus já há alguns anos, e depois tinha ficado na casa também de outro. Eu vou estar falando sobre tudo isso, né? Mas
O que ocorreu é que, nesse tempo, Davi, ele não buscou a orientação dos sacerdotes para saber como ele iria transportar a arca de volta para Jerusalém. E no transcorrer dessa jornada em direção a Jerusalém, a arca estava sendo levada em um carro de bois. E tendo esse carro de bois passado por um terreno pedregoso, o carro de bois se desequilibrou e a arca também, e a arca iria cair no chão, quando um dos levitas, chamado Uzá, ele toca na arca para que a arca não caísse. E naquele momento, aquele levita, ele é morto, né? A ira do Senhor vem sobre Uzá, e de repente ele é morto ali ao lado da arca, e aquilo gerou um grande temor no meio do povo, e não só no meio do povo, mas gerou também um grande temor sobre Davi. Há um texto que fala que Davi, ele não teve só temor, ele teve medo, né? Houve um temor que gerou, e naquele momento ele disse consigo mesmo: como eu irei trazer de volta a arca do Senhor para a cidade de Davi? E aquele clima, né, no meio de uma festividade, porque havia um clima festivo, naquele momento houve um luto, houve um óbito de um homem de Deus, de um levita do Senhor, por ter tentado segurar a arca. E naquele momento temeu Davi de trazer a arca, e disse: não, vamos deixar aqui na casa de Obed-edom, até que nós decidamos de volta quando nós iremos trazer de volta a arca na cidade de Davi. E o texto conclui dizendo que durante os 3 meses que a arca ficou na casa de Obed-edom, o Senhor prosperou, o Senhor abençoou a sua casa, abençoou tudo que ele tinha, e prosperou Obed-edom abundantemente. Aí, queridos, tem algumas coisas que nós precisamos primeiro desmistificar aqui. Há no mínimo 3 linhas de raciocínio, inclusive linhas de raciocínio judaicas, né, sobre essa questão da severidade de Deus com relação à questão de Uzá. E nas 3 linhas, se denota que Deus foi muito, talvez, implacável. Deus foi muito cruel com essa atitude sobre a vida de Uzá. E dentre essas 3 linhas, né, teológicas também, existe a questão de que algumas pessoas pensam que Uzá não era um levita e um sacerdote muito aplicado no seu ofício e que poderia até estar em pecado. Há uma outra linha que fala que ele foi muito ousado em querer tocar na arca do Senhor, ou ajudar até a Deus para que a arca do Senhor não caísse sobre o chão, né? E uma outra que ele ignorou, na verdade, a glória, o poder e a presença que a arca de Deus carregava como símbolo da presença e da glória de Deus. E por conta disso tudo, né, ele foi realmente tocado, atingido, e veio, na verdade, a morrer. As perguntas que se falam no meio disso tudo é que, será que Uzá não sabia a respeito de que a arca do Senhor, ela precisava ser transportada de forma adequada? A arca, ela não poderia ser transportada de qualquer maneira. Ela tinha todo um procedimento para que a arca pudesse ser levada. A arca levada por carros de boi foi uma atitude dos filisteus. Os filisteus foi que transportaram a arca de Deus, eu vou falar sobre isso, através de carro de boi.
E os sacerdotes, os levitas, eles não poderiam ter essa mesma prática. Então, sem sombra de dúvida, o Senhor nada se agradou da arca dele, da arca da presença dele, ter sido carregada de uma forma inadequada, de uma forma completamente errada. A arca era para ser carregada sobre os lombos dos sacerdotes, devidamente vestidos, devidamente tendo sido praticado toda a liturgia sacerdotal para que eles pudessem carregar a arca, né? E isso não aconteceu. E Uzá, ele sabia disso, ele tinha o conhecimento disso. Nós não podemos ignorar que ele tinha o conhecimento disso. Em 1 Samuel, capítulo 7, verso 1 e 2, fala exatamente deste conhecimento, tá? E essa ministração, ela está sendo também cronológica, mas a gente vai ter o entendimento de tudo isso. Em 1 Samuel 7, de 1 a 2, veja o conhecimento que Uzá ele tinha. O texto, ele diz o seguinte, 1 Samuel 7, 1 e 2. Veja o que é que diz. Então vieram os homens de Criate-Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Criate-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Tanto Uzá, que estava carregando juntamente com o seu irmão, eles também eram filhos de Abinadab. Olha só, eles eram filhos de Abinadab. E viram também durante os 20 anos que se passaram, a arca de Deus, ela ficou na casa do seu pai Abinadab. E o texto diz que durante esses 20 anos, nada fala do que aconteceu de bom ou o que aconteceu de ruim. Mas eles tinham o conhecimento, a arca repousou lá durante 20 anos. Eles tinham o entendimento disso, né? E sabiam também que antes disso, antes de chegar à casa de Abinadab, seu pai, veja como transcorreu essa história. A história transcorreu da seguinte maneira: havia uma batalha entre os filisteus e os filhos de Israel, já há alguns anos atrás. Nessa batalha, os filhos de Eli estavam querendo trazer a arca, porque a guerra, o povo de Israel estava perdendo a guerra. E trouxeram, e os filisteus deram cabo do exército de Israel. E morreu Ofni e Finéias, e a arca, ela foi simplesmente levada pelos filisteus para as cidades filisteias. E esse episódio é exatamente isso. Quando uma das esposas de Ofni e Finéias, que estavam grávidas, elas souberam que o seu esposo morreu, naquele momento, ela dá à luz a um filho, e esse filho se chamou Icabô, ou seja, a glória do Senhor, ela se foi. Nesse tempo também Eli morre com essa notícia, ele cai da sua cadeira, quebra o pescoço e morre. Então foi um tempo difícil, e a arca foi levada para as cidades filisteias. E quando ela foi levada para a cidade dos filisteus, os filisteus chegaram e disseram: nós vencemos o exército de Israel, vencemos ao Deus de Israel, e estamos com a arca do Deus de Israel. O que nós iremos fazer com a arca do Deus de Israel? Vamos colocar no templo de Dagom. E eles colocaram uma arca no templo de Dagom, de frente à estátua de Dagom,
que era um Deus, né, um Deus filisteu, adorado pelos filisteus. Era um Deus com formato de meio homem e meio peixe, e que esse Deus, ele tinha um significado de ser o Deus da agricultura, o Deus do cereal, o Deus do milho, o Deus do trigo, e todas as vezes que havia fome, eles prestavam sacrifícios e oferendas a esse Deus, para que o Senhor pudesse tirar a sequidão e pudesse promover uma grande fartura em toda a lavoura dos filisteus. Colocou-se a arca diante do deus Dagom. Durante a madrugada se ouve um estrondo muito forte, e naquele momento os sacerdotes de Dagom foram para o templo de Dagom lá em Asdod, e quando chegaram lá, a estátua de Dagom estava caída, prostrada de frente à arca da aliança. Eles ficaram assustados com aquilo, e de repente levantaram a estátua e deixaram novamente a estátua de pé diante da arca. No dia seguinte, um novo estrondo, eles correram para o templo. Quando chegaram no templo, estava a cabeça de Dagom cortada, as mãos cortadas e a base cortada. E grande terror veio sobre os filisteus. Paralelo a isso, também começou a ser gerada uma praga de ratos em todas as cidades onde a arca de Deus estava. Uma praga de ratos, você imagina, era um enxame de ratos. O povo colocava a comida na mesa e os ratos avançavam. Você ia dormir, os ratos avançavam nas camas, nos colchões. Era uma praga insuportável de ratos, e eles não sabiam o que fazer. Paralelo a isso também veio uma praga de tumores. Em todos os homens, tanto jovens como adultos, houve uma praga de tumores, e diz os historiadores que esses tumores eram tumores de hemorroidas. Veja que coisa terrível. E quando isso aconteceu no território dos filisteus, eles disseram: isso, sem sombra de dúvida, é uma sentença do Deus de Israel pelo fato de nós estarmos com a arca. E eles foram transferindo de cidade em cidade, e aonde eles transferiam para a cidade de outros príncipes filisteus, a mesma coisa acontecia. E eles disseram: não podemos ficar com a arca, temos que devolver a arca ao povo de Israel. E aí eles se prepararam para devolver a arca, e disseram: nós não podemos devolver a arca simplesmente sem oferecer uma oferta ao Deus de Israel. E eles pensaram: vamos oferecer uma oferta para que cesse essa praga de ratos e cesse essa praga de tumores. Vamos fazer aqui alguns objetos de ouro. E eles construíram 5 peças de ratos de ouro e um formato de tumores de ouro para serem colocados como oferta dentro da arca. Veja só, estátua de tumor de hemorroida, de ouro. Quem é que queria uma estátua dessa? Mas eles construíram, colocaram isso num cofre e mandaram ir, construíram um carro de boi, com bois novos, um carro novo, colocaram a arca lá e mandaram juntamente com esse cofre e essas estátuas de ouro para servirem como oferta, e o Deus de Israel ter misericórdia das cidades filisteias. Chegando a um lugar onde a arca foi entregue a um homem chamado Joabe, num local chamado Bet-Semes, a arca foi entregue. E no capítulo 6 de 1 Samuel, capítulo 6, verso 19, eles recepcionaram a arca e cometeram mais um erro. Escuta só o que é que acontece. 1 Samuel 6,19 diz: feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor. Sim, feriu deles 70 homens. Então o povo chorou,
porquanto o Senhor fizeram tão grande morticínio entre eles. Olha só o que é que acontece. Eles tentaram abrir a arca do Senhor, e eles não tinham nem competência nem autorização para abrir a arca do Senhor. E a arca do Senhor, ela é uma arca mais ou menos de 1 metro, 1,5 metros, menos de 1,5 metros quadrado, de madeira revestida de ouro. Então não é um objeto tão grande para que 70 pessoas pudessem ter olhado para dentro da arca simultaneamente. Mas pelo simples fato de terem aberto a arca, as 70 pessoas que estavam no entorno da arca, elas foram também fulminadas, porque não podiam tocar na glória de Deus. E tudo isso aconteceu antes da arca ter sido transportada para Jerusalém por Davi. Ou seja, todos esses acontecimentos, Uzá e Aiô, eles sabiam disso. E aí a grande pergunta é o porquê, na verdade, de repente Uzá tocou na arca. Há um entendimento disso, que Uzá, sabendo de todos esses acontecimentos, se a arca de Deus ela caísse, por certo ela iria se abrir. E se ela se abrisse, as pessoas que estavam ali, por certo também iriam morrer, inclusive o rei Davi. E há um entendimento que nesse momento Uzá, ele sacrificou a sua própria vida, para que aquelas pessoas que ali estivessem não pudessem ter sido tocadas por Deus. Ele se fez sacrifício para que aquelas pessoas não pudessem ter sido tocadas por Deus, assim como intentaram abrir a arca do Senhor e 70 pessoas morreram. Há esse entendimento, e é um entendimento lógico, racional, porque Uzá era levita, ele sabia de tudo em relação a isso, apesar de não estar levando a arca de forma adequada. E ali acontece todas estas coisas. Queridos, algumas coisas a gente precisa aprender com toda essa experiência. Primeiro, a experiência em relação aos filisteus. Os filisteus, eles quiseram compartilhar o altar de Dagon com a arca da presença do Senhor. E quando isso aconteceu, o principado de Dagon, ele foi confrontado diante da arca de Deus e caiu por terra. A primeira coisa que a gente precisa entender é que quando a glória e a presença de Deus é manifestada, seja em qualquer lugar, todo principado de trevas ele será confrontado. Não tem como compartilhar espaço da glória de Deus, da presença de Deus e da presença de coisas que são abomináveis ao Senhor. Não dá para compartilhar isso. Se porventura nós desejarmos compartilhar o santo com o profano, o pecado com a santidade, nós iremos incorrer em maldição. Porque não dá para querer dividir um reino, não dá para querer compartilhar 2 tipos de reino, porque não irá subsistir. Essa é a palavra que já foi dita. E os filisteus entenderam isso. E quando os filisteus entenderam e viram a mão de Deus sobre isso, ele disse: não dá para ficar. Está claro que o Deus Dagon, ele é inferior ao Deus de Israel. E nós fomos acometidos da maldição dos ratos e da maldição dos tumores. Leva para lá. Não dá para compartilhar, queridos, o santo e o profano no mesmo lugar. Não dá para nós querermos dividir dentro das nossas casas a presença de Deus e outro tipo de presença.
Não dá para querer dividir coisa que agrade a Deus e coisa que não agrada a Deus. Não dá para confrontar o príncipe das trevas e depois estar compactuando com ele. Não dá para permitir que a arca entre, e não dá para permitir com que outros ídolos também entrem dentro das nossas casas. Nós precisamos escolher. E isso é algo que ficou claro nessa experiência da arca. E precisamos entender que quando nós clamamos para que o Senhor venha sobre a nossa vida, para que o Senhor venha sobre a nossa casa, para que o Senhor venha sobre a nossa família, nós precisamos fazer escolhas, nós precisamos tomar decisões. Isso é sério. Confrontar o poder das trevas é sério, mas não dá para confrontar num dia e compactuar no outro. Não dá para abrir a porta para Deus e depois abrir a porta para o diabo. Não dá. Veja os danos que houveram com as pessoas que intentaram isso. E o entendimento mais relevante é esse. E que para nós, talvez seja a coisa mais plausível, que mais se encaixe no meio disso tudo. E diz que Davi se angustiou, Davi se entristeceu, porque de certa forma foi ele que provocou o transporte inadequado da arca da presença de Deus. E o texto disse que ele teve medo. E você sabe o que foi que Davi fez? Ele disse: vamos fazer o seguinte, vamos fazer um test drive na casa de Obed-Edom, porque eu tenho medo de trazer para minha casa. A ira do Senhor se estabeleceu, eu não vou levar. Como é que eu irei levar? Não, deixa ela aí. Vamos escolher alguém que tenha coragem, no meio do medo, no meio do temor, no meio do óbito, que ouse trazer a arca para dentro da sua casa. Queridos, será que isso tem alguma conexão com aquilo que nós estamos vivendo nos dias de hoje? E Obed-Edom disse: pode levar para minha casa. Você imagina que depois disso ter acontecido com um levita, numa tentativa de segurar a arca, porque o texto original, olha só o que é que diz o texto original, aqui fala que a ira do Senhor foi contra Uzá, mas no texto original diz que a ira do Senhor, ela foi atingida em Uzá, não foi contra Uzá, definindo que não foi contra a pessoa, mas foi contra a prática, contra o erro, porque a intenção de Uzá era boa, ele não queria que a arca caísse. Então a gente precisa entender isso. E eu fico imaginando nos dias de hoje, se naquele momento, diante daquele óbito, daquela perda, daquela morte, daquele temor, se de repente o Senhor chega e escolhe, e vou dizer, eu vou levar lá a arca para o Senhor na casa de Samuel. Não, eu vou levar na casa de Grimário. Você imagina como é que aquelas pessoas estavam se sentindo? Talvez muitos disseram: não, na minha casa não. Na minha casa não. Mas Obed-Edom disse: ei, pode levar lá na minha casa.
Pode mandar, rei, não tem problema. O rei pode mandar na minha casa. E você sabe o que é que acontece? Durante apenas 90 dias, a sorte da casa de Obed-Edom foi totalmente transformada. Ei, eu tenho algo para te dizer. Presta atenção. Essa mesma arca, nós lemos o texto no capítulo 6, verso 19 de 1 Samuel. Essa mesma arca, ela ficou 20 anos na casa de Abinadab. E nada diz o texto. 20 anos. E nada fala do que aconteceu de bom ou de ruim. Mas na casa de Obed-Edom, apenas 3 meses. E a palavra declara tudo o que aconteceu na casa de Obed-Edom. Queridos, eu não acredito que as coisas são descritas simplesmente, não. Tudo que está na Bíblia é de algo relevante para abrir os nossos olhos e trazer o entendimento para nós. 20 anos na casa de um levita sacerdote e nada aconteceu durante 20 anos. Você está entendendo o que eu estou querendo chegar, queridos? Que às vezes você vai passar 20 anos de história de religiosidade e nada vai acontecer na sua casa, na sua vida, na sua história. E de repente uma atitude diferente. Apenas 3 meses o Senhor transformou, o Senhor mudou, o Senhor abençoou, o Senhor prosperou apenas em 90 dias. Será que nós temos pessoas com essa mesma realidade? Da casa de Abinadab, que passa 20 anos. Mas o que adianta passar 20 anos com o símbolo da presença, sem ter o Deus do símbolo dentro da sua casa? Tem muita gente que está trazendo até o símbolo da presença para dentro da casa, mas não está trazendo o Deus da presença, o Deus do símbolo. Que está trazendo a arca da presença, mas não está trazendo o Deus da arca. O que aconteceu na casa de Abinadab é que ele levou a arca, mas ele não atraiu a presença. E durante 20 anos, o texto diz, nada aconteceu. Apenas a arca ficou lá, uma caixa revestida de ouro, mas ficou guardada, talvez num quarto, ficou lá empoeirada, porque nada aconteceu de diferente na casa de Abinadab. Você sabe de uma coisa? Às vezes tem muita gente que tem os símbolos de Deus dentro da sua casa, que tem uma Bíblia dentro da sua casa, e às vezes ela está até aberta dentro, em cima das estantes, às vezes até no Salmo 91. É um símbolo talvez que até declare que você é crente, que você é discípulo. Tem muita gente que tem esses símbolos lá dentro da sua casa, que tem às vezes até uma menorá, que tem um quadro muito bonito do leão da tribo de Judá lá estampado dentro da sua parede. Mas você tem muitos símbolos. Você tem até o óleo ungido. Você tem muito símbolo da presença, mas está faltando o Deus do símbolo e o Deus da presença. Queridos, na casa de Obed-Edom foi 3 meses. 90 dias. Ei! 20 anos.
em 90 dias. Que diferença é essa? Sabe por quê? Porque a diferença está na postura do sacerdote, a diferença está na postura do levita. E eu fico imaginando Obed-Edom, toda vez que chegava em casa, ele olhava para a arca e dizia: meu Deus, que privilégio é esse? Na minha casa está a arca da presença do Senhor, a minha casa está aqui a arca, o sinal da glória de Deus. Meu pai, eu tenho que aproveitar esse tempo, esse momento para adorar o meu Deus. E ele era um levita, e eu imagino que em todo o tempo que ele estava na sua casa, ele estava apresentando um tributo de louvor para o Senhor, ele estava apresentando oração, incenso. As madrugadas dele era na presença do Senhor, e os seus vizinhos olhavam para ele. Tinha alguma coisa acontecendo na casa de Obed-Edom, porque a madrugada tem luz acesa, tem menorá aceso, a arca da presença está lá, tem alguma coisa que está acontecendo de diferente. A bênção do Senhor está sendo derramada sobre a casa dele. Olha, eu não entendo isso. As terras dele estão aumentando, o rebanho dele está se multiplicando. Olha, a sua mulher é estéril e ela agora está grávida. E pasmem, a sua mulher é estéril, diz os historiadores, e ele teve 8 filhos. E o Senhor abençoava em tudo o que ele tinha e em toda a sua casa, apenas por uma atitude. Porque a atitude, 90 dias a sua sorte mudou. Ei, eu estou aqui para te dizer essa noite, nós estamos há quase 90 dias em quarentena, e tivemos a oportunidade também de fazer diferente, como a geração de Obed-Edom fez. Eu quero saber aonde você se enquadra. Fale mesmo para você. Você é da geração de Abinadab ou da geração de Obed-Edom? Olha para trás e vê o que é que aconteceu durante esses 90 dias. Dias em que o Senhor nos parou, dia em que o rei chegou e disse: para a arca naquele lugar. O Senhor mandou parar. Estamos completando 90 dias e o Senhor mandou parar a arca. Queridos, nada pode acontecer, vai depender da nossa atitude, vai depender das nossas decisões, vai depender de nós desejarmos e querermos que a nossa sorte seja mudada dentro da nossa casa, dentro da nossa família, na nossa história. Ei, 90 dias apenas. Isso é para mostrar que Deus pode mudar a sorte de qualquer pessoa em 90 dias. Ou você pode ficar 20 anos guardando a arca em um quarto fechado. Sabe o que significa Obed? Servo e adorador. Porque um adorador, ele pode mudar qualquer atmosfera. Um adorador, ele pode transformar qualquer ambiente. Um adorador em 90 dias pode provocar e promover uma revolução. 90 dias. Todos que olharam para Obed-Edom e para sua casa se impressionaram. Isso gerou um testemunho. Ei, se levantou um testemunho na casa de um homem, por uma decisão tomada, por uma postura diferente, por um tempo de crise, de medo, de temor, de óbito, mas ele resolveu aproveitar o momento de uma forma diferente. O que você tem feito? Você deseja
deseja permanecer igual à casa de Abinadab e passar mais 20 anos da sua vida e nada acontecer, ou você decide vir para a geração de Obed-Edom e ver os milagres do Eterno sendo evidenciado na tua casa e na tua vida? Aquilo mudou a decisão de Davi, porque as pessoas começaram a dizer: meu rei, Obed-Edom está prosperando, Obed-Edom está sendo abençoado, e tudo isso aconteceu depois que a arca entrou lá. Mas não só foi a arca, foi a sede, a fome, o anseio, o desejo, a decisão. 90 dias. Eu quero dizer aqui essa noite, você que acha que tudo está perdido, na tua empresa que fechou, no teu negócio que foi prejudicado, 90 dias tudo isso pode ser mudado. 90 dias na presença tudo pode ser transformado. Mas isso depende da sua atitude. Ei, o teu casamento talvez faça 20 anos que você está em conflito, em guerra, numa indecisão, se separa, se não separa. Eu quero te dizer, olha, 90 dias, se você decidir da forma correta, eu quero te dizer que esse quadro pode ser mudado. Ei, os teus filhos, eu quero te dizer que em 90 dias, esse quadro dos teus filhos, ele pode ser mudado, pode ser transformado, depende da atitude que você irá tomar, se você deseja ser da geração de Abinadab ou da geração de Obed-Edom. 90 dias é o ciclo. Teus filhos serão alcançados, a tua célula lá vai bombar em 90 dias, se você decidir assim. Um testemunho foi levantado, num clima de ameaça, num clima de medo, num clima de temor. Foi uma oportunidade de mudança. Obed-Edom chegou e disse: essa é a minha oportunidade. Ei, queridos, como eu desejo no meu coração que você possa estar dizendo no seu coração: essa é a oportunidade que Deus me deu. Deus está me dando essa oportunidade. Foi isso que ele entendeu. E você sabe que depois disso, Davi trouxe Obed-Edom, colocou ele na equipe de levitas, como porteiro da arca, como aquele que estaria na casa da adoração e do louvor ao Senhor, porque ele já tinha propriedade, ele tinha respaldo. Os seus filhos, levitas do Senhor. A pergunta é: quem você quer ser? Abinadab ou Obed-Edom? O que é que você decide? Seja sincero com você mesmo. Quem você tem sido ao longo desses anos? O que você tem vivido ao longo desses anos? O que tua casa tem experimentado ao longo desses anos? O que as pessoas falam e testemunham de você ao longo desses anos? Os Abinadabes, eles são assim. Quando o culto demora, ele reclama. Os Obedes, eles são os primeiros a chegar e eles são os últimos a sair.
Os Abinadabes fazem o serviço da religiosidade. Os de Obed, eles queimam. Eles queimam. Eles ardem. Eles anseiam. Eles desejam. O Obed, quando chega na igreja, ele chega contagiando o ambiente, mudando a atmosfera. O Abinadab, quando chega, ele não fala com as pessoas. E se as pessoas não falarem com ele, ele vai começar a reclamar da igreja. Ele vai começar a criticar. Ele vai começar a falar mal. Porque é uma diferença de postura. O Abinadab, quando se fala de oração, e de jejum, e de torre de oração, ele pouco se expressa. Mas o Obed, ele é o primeiro a entrar na torre e o último a sair. Porque a oração e o jejum sempre estão presentes na sua vida. O Obed, ele queima por almas, por vidas. O desejo dele é ter logo a célula dele, ter discípulos, ajudar no ministério, servir, ganhar almas, fazer algo para Deus. Mas o Abinadab quer ser espectador, quer apenas receber. Escute, vai ter muito Abinadab que quando a gente voltar, vai querer permanecer vendo os cultos pelas lives. Porque o comodismo e a zona de conforto não vai fazer com que ele deixe o sofá da casa dele para vir adorar junto com a comunidade dos santos. Me desculpa, mas eu não posso deixar de falar o que Deus está mandando falar. A geração de Abinadab, 20 anos, e nada aconteceu. A geração de Obed, 90 dias, e tudo mudou. Há tempo. Ainda dá tempo. Faça uma escolha. Faça uma escolha, decida. Tudo pode mudar. Tudo pode mudar em tudo na sua vida. Se você for desejar ser a geração de Obed-Edom, você já pode contar os dias e ver que em 90 dias Deus poderá mudar qualquer coisa. Eu creio. Eu acredito. O Senhor acredita em você, o Senhor espera por você. O Senhor anseia por você. Vamos nos levantar nesse tempo. Vamos decidir. Vamos ver que no meio disso tudo há uma oportunidade que o Senhor nos deu. Enxerga isso. No nome de Jesus. E toma as decisões corretas. Não brinca, não deixa o tempo passar. Não perde esse bem, essa moeda preciosa chamada tempo. Mas que você possa ser a geração que tem pressa. A geração que Deus faz com que a pressa dele seja estabelecida dentro da nossa história. Por uma atitude tomada de forma correta. Assuma essa posição e vamos ver a boa mão do Senhor sendo derramada sobre a nossa vida. Vamos mudar,
Vamos mudar o nosso testemunho, a nossa história. Ela vai mudar a posição do rei. Ei, o testemunho, a história de Obed-Edom fez mudar a decisão do rei. O rei chegou e disse: diante do que eu estou vendo, vamos trazer de volta a arca do Senhor para a cidade. E levantou os sacerdotes e os levitas, e o texto diz que o caminho foi longo, mas os sacerdotes, eles davam 6 passos, e ofereciam um sacrifício diante de Deus. O temor foi gerado de uma forma tão grande no meio dos sacerdotes e levitas, que eles sabiam o que é que eles estavam carregando, o peso que eles estavam carregando, a responsabilidade daquilo que eles estavam carregando. E eles davam 6 passos, sabe por quê? Porque eles estavam dizendo: olha, nós reconhecemos a nossa pequenez, nós reconhecemos o nosso pecado, nós reconhecemos as nossas limitações de homem, porque 6 significa o número de homem, e a gente não pode dar o 7º passo antes de oferecer um sacrifício, que seja um sacrifício de arrependimento, um sacrifício de libação, para que o Senhor não venha e não incorra de vir sobre nós, como veio sobre a vida de Uzá, sobre o povo de Bet-Shemesh. Não, depois de 6 passos, nós nos prostramos, oferecemos sacrifício, nos arrependemos para dar outro passo novamente. Que coisa! Se humilharam diante do Senhor. Eu não tenho dúvida que essa era a posição de Obed-Edom, de reconhecer o que é que estava na sua casa. Hoje, você pode tomar uma decisão. Toma uma decisão. Não compartilha Dagon com a presença da arca do Senhor na tua casa. Toma a decisão certa. Não deixa os dias passarem e nada acontecer. Abre mão dessa vida de religiosidade e vem para uma vida de sacerdócio, para uma vida de adorador, para uma vida de um homem que queima, que o fogo arderá continuamente e não se apagará. Toma essa atitude e você vai ver. Ei, você, chefe de família, você, onde a tua esposa tem carregado você nas costas pela negligência do teu sacerdócio, toma uma decisão e te une com ela para buscar essa presença, e você vai ver que o Senhor há de te prosperar, de te abençoar, de abençoar os teus filhos e de mudar a tua sorte em tudo que você tem. Eu creio. E por isso eu quero orar nesse momento. Quero chamar aqui o Ministério do Louvor. Quero orar por você. Não sai daí não. Não sai daí não. Hoje o Espírito Santo está te desafiando a uma tomada de posição. Uma tomada de posição. Não deixa os dias passarem e nada acontecer. Esse é o clamor, esse é o clamor.
Assim como o rei parou a arca, 90 dias, muitos não quiseram, muitos não se aperceberam, muitos não entenderam, mas Obed-Edom, ele entendeu e ele disse: eu quero a arca na minha casa. Faça a decisão, toma a decisão hoje, e você verá o que Deus pode e quer fazer na sua vida, na sua casa, na sua família, nas suas gerações, na sua descendência, na sua célula, no entorno das pessoas que estão ao teu lado, no teu trabalho, no teu negócio, na tua profissão, no teu emprego. 90 dias de uma postura certa, tudo pode ser mudado, tudo pode ser transformado. Isso não está registrado por acaso. Eu creio nisso. Eu quero orar por você, quero profetizar sobre a sua vida, e eu quero declarar hoje, que você não viverá a herança de Abinadab, mas você entrará hoje na geração de Obed-Edom. Eu quero profetizar isso na sua vida, e quero declarar a você: não esteja apenas guardando os símbolos da presença, mas esteja atraindo o Deus da presença.